Bom, vamos lá. Esse vídeo aqui, o intuito dele é explicar um pouco da Fibonacci, como é que funciona, como é que eu costumo marcar no gráfico e para que serve. Hoje, no meu vídeo anterior, uma pessoa me perguntou por que eu estava fazendo venda enquanto o mercado estava subindo nessa região. O mercado estava subindo e eu estava vendendo. Primeiro que meu operacional é um operacional de giro, de montagem de posição. E segundo, eu utilizei a Fibo para me poder entender até onde poderia estar indo o mercado. E aí criou-se a dúvida, por que dessa Fibo? Bom, vamos lá. O Fibo ele é para identificar possíveis retrações do mercado, onde o mercado deve estar voltando e respeitando a região para continuar o movimento de alta ou de baixa. Nesse caso aqui, eu utilizei ela para acreditar que o mercado ia continuar sua queda. Bom, deixa eu excluir aqui esse estudo, essas marcações que está no gráfico, deixar o gráfico limpo e botar aqui exatamente onde eu tinha marcado a região, que é nessa máxima aqui e nessa mínima aqui, e eu fiquei vendendo nessa região aqui, até montar minha posição e o mercado caiu. Eu fui lá, pegou todos os meus alvos para baixo. E diante disso eu vim e consegui fazer o meu financeiro do dia. No caso aqui deu R$626, montando essa posição vendedora no dólar. Bom, como é que eu monto essa Fibo? Essa é a grande pergunta. Para mim poder montar a Fibo, eu tenho primeiro que colocar no gráfico que eu quero utilizar para montagem. Por exemplo, vamos botar aqui no D de diário. No gráfico diário eu posso montar Fibo? Sim, posso montar Fibo. Como é que eu vou montar a região de Fibonacci no gráfico diário? Eu escolho aqui região de máxima do gráfico, região de mínima do gráfico. A partir daí eu tenho as duas regiões, eu coloco aqui de baixo para cima essa opção aqui de Fibonacci, de estudo aqui de Fibonacci, exatamente esse desenhozinho aqui que aparece no cantinho, bem aqui aparece um desenhozinho de Fibonacci, essa telinha podia ser maior, não sei como é que eu... beleza, aqui então eu tenho aqui no cantinho essas 5 linhas aqui, paralelas, no meu caso aqui embaixo dessas setinhas para cima e para baixo. Então aqui eu tenho a Fibonacci. Quando eu coloco ela, eu clico nela, venho aqui na mínima de um ponto A até a máxima do ponto B e consigo entender as possíveis regiões do mercado. Por exemplo, a partir daqui, dessas regiões, nos dias 13, nos dias 8, 9, 10, 11, 12, 13 até o dia 16, o mercado estava trabalhando exatamente em cima dessas regiões, de 50% da Fibo. Ele teve aqui um movimento de abertura, de queda no dia seguinte, mas sempre trabalhando nessa região. Então agora, no dia de hoje, o mercado veio para voltar à queda, possibilitando então um movimento de pullback de baixa, ou seja, pode ser que ele venha até a mínima nos próximos dias dessa Fibonacci, ou seja, dando continuidade no movimento de queda, mas isso aqui é para uma análise de um contexto de um time frame maior, para quem está montando uma posição para fazer uma operação de mais longo prazo. Então a pessoa que faz isso, ela provavelmente pode ter começado a vender na região de 38% da Fibo e aberto um preço médio aqui na região de 50%, ou seja, ela vendeu aqui, vendeu mais aqui, o preço médio ficou entre essas duas linhas, daqui do meio, e agora ela está lucrando essa queda. Bom, isso aqui é uma utilização da Fibo para gráfico diário. Se eu cair para 60 minutos, a Fibo também já está marcada, que eu deixei em aberto para poder ficar aparecendo
em todos os tempos gráficos, tá? Nessa opção aqui, ó, tá? Aqui eu tenho layout de tempo e de gráfico, tá? Ou seja, todos os gráficos aqui eu posso deixar aparecendo ou não, e todos os timeframes eu posso deixar aparecendo ou não. Tá? Então aqui nesse símbolozinho, ó, eu tenho a opção de intervalo atual somente, ou qualquer intervalo. Qualquer intervalo, se eu cair para 5 minutos vai aparecer, se eu cair para 10 minutos vai aparecer. Ou seja, qualquer tempo gráfico que estiver aparecendo, vai aparecer essa Fibonacci. Se eu quiser que apareça só no time frame que eu estiver trabalhando, eu venho aqui e coloco no intervalo atual, que vai aparecer somente no tempo que eu quiser colocar a Fibonacci. Já embaixo eu posso aplicar somente no layout selecionado, é o meu caso agora, ou aplicar em todos os layouts. Se eu aplicar em todos os layouts que eu tiver configurado, ela vai aparecer também. Se eu não quiser misturar estudos, eu deixo somente no layout selecionado, que vai ser visível somente nesse layout. Bom, então a Fibo, a gente entende que se o mercado está em queda, desceu, subiu, a gente vai marcar a Fibo de baixo para cima, ou seja, a gente arrasta o primeiro ponto aqui da mínima como ponto A, até a máxima, que é o ponto B. Então a gente vai arrastar a mínima e máxima ponto A e ponto B. Então vamos ficar algumas linhas no gráfico, exatamente igual essa que está marcando aqui, que é a linha da máxima, a linha da mínima, a linha intermediária. Tá, deixa eu botar aqui maior. Máxima, mínima, a intermediária, a de 61,8% e a de 38,2%. Tá? Então essa região do meio aqui, essa região aqui é a região extremamente importante para estar trabalhando o preço, acreditando que essa região aqui pode ser que defenda o preço para impulsionar ele para baixo novamente. Ou seja, essa região aqui ela pode estar impulsionando o mercado novamente para sua continuidade de um pullback de baixa. Tá? Para posicionar a Fibo de maneira inversa, né, se o mercado estiver em alta, eu começo de cima para baixo. Tá? Vamos lá. Bom, deixa eu agora diminuir aqui para 5 minutos. Eu também posso posicionar aqui de 5 minutos em qualquer momento que eu quiser, que eu definir. Por exemplo, deixa eu simular aqui como se o mercado tivesse em execução. Vamos lá. Esse aqui foi no dia de ontem, dia 16. Dia 16 de maio. Vou começar a avançar aqui, ó. O mercado abriu nesse ponto, ó. Vamos observar o seguinte: o mercado abriu, né, aqui nesse ponto e veio abrindo em queda. Tá? O mercado veio abrindo em queda. Vamos avançar aqui, ó, até que ele começou a segurar o preço. Tá? Ou seja, ele começou a rejeitar no preço de queda. Tá? Eu tenho duas formas de marcar, de entender quando termina uma região de queda ou de alta, que é marcando uma linha de tendência, uma LTA ou uma LTB. Quando ele cruza essa linha, tá em azul por cima, quando ele cruza essa linha, eu entendo que eu já posso marcar as minhas máximas e mínimas do mercado. Tá? Então essa é uma forma que eu utilizo. A partir desse ponto aqui, eu já poderia estar criando minha Fibo aqui desse ponto mínimo para essa máxima aqui. Tá? E começando a acreditar numa possível queda do mercado a partir desses pontos. Tá? O mercado vai respeitar sempre? Não, nem sempre. Mas é um indicador interessante para se utilizar. É claro que o ideal é se usar ele em conjunto com outros indicadores também. Mas vamos lá, assim seria marcada a Fibo, e aqui o mercado, né, ele no primeiro momento aqui, ele já respeitou, então ele já veio aqui na região de 50% da Fibo,
e já teve sua rejeição, ou seja, desse ponto para ponto A e ponto B, vamos lá. Essa queda aqui, daqui para cá, foi uma queda de 4 pontos no dólar, ou seja, R$40. Se a pessoa faz preço médio nessas 3 regiões, então ela também poderia ter feito uma venda aqui, uma venda aqui, teria lucrado uma saída parcial aqui de novo, e o preço médio subiria aqui para cima, e ele teria mais uma posição de venda na última linha, tá? Onde o mercado chegou próximo e depois retornou tudo, tá? É claro, o Fibo ela vai respeitar no primeiro momento, mas depois vai romper, tá? Ou não, ou o mercado pode continuar em queda, mas não adianta ficar operando o tempo todo aqui. Tem que ser momento de ataque. Se o mercado cair, tu leva uma posição até a mínima, né? Até a mínima do dia ali, tu vai levando a posição para poder tentar ver se consegue um bom lucro. Se não, faz seu ganho aqui, mas depois sai fora do mercado. Nesse caso aqui ele funcionou, né? Respeitou e depois rompeu a máxima. Tá? Aonde que seria a posição do stop? Tá? O stop ele deveria estar posicionado aqui, ó. Essa máxima aqui. Daqui para cima eu stop a operação, tá? Eu estou montando posição para baixo, mas exatamente acreditando que essa região aqui, né, é uma região toda de defesa. Se o mercado voltar, se o mercado romper essa máxima aqui, para mim já era, já descaracterizou a FIBO. Porém, né, eu já teria feito a grana nesse ponto aqui central, tá? Principalmente que meu operacional aqui é de giro, então já começa a girar e já lucro. Giro, já lucro. Então aqui já deveria ter feito já uma graninha boa. Bom, analisando todo esse contexto aqui, né, tem outras análises ainda que seria feito em conjunto, LTA se formando, ou seja, o mercado pode dar início a uma tendência de alta, né? Depois eu explico em outro vídeo, exatamente pegando esse rompimento aqui, o mercado ele pode impulsionar um alvo através da FIBO também. Por exemplo, né, a FIBO nesse caso agora marcaria de baixo para cima, ou melhor, de cima para baixo. Eita, aí, peguei o errado. Eu pego aqui a máxima e a mínima, tá? Então eu tenho aqui a configuração de rompimento de máxima. Se eu faço a leitura desse contexto, né, esse canalzinho de alta aqui, o mercado ele veio respeitar o que? Exatamente a FIBO 31.8, né? Então se eu começo a vender, aliás, se eu começo a comprar aqui, buscar um alvo na máxima da linha, eu já teria pego também uma boa operação aqui de compra nessa região da FIBO. Ou seja, é uma região que ela funciona bastante. Aqui nem chegou perto. Se eu começo a trabalhar comprado, nem chegou perto de uma possível rejeição. Porém, tem que estar analisando o contexto o tempo todo. Tem que estar sempre olhando o mercado, o que ele vai fazer. Se ele está começando a se impulsionar para cima, então pode ser que ele esteja já querendo configurar um rompimento de FIBO, indicando uma alta. Até onde vai o preço? O preço ele pode ir até onde ele quiser, né? Na verdade. E a gente pode também tentar, a partir do momento que você larga todas as suas operações nessa região, vou botar aqui também. A partir do momento que você, né, comprou aqui, largou aqui, se você tiver mais um contrato sobrando, você pode até tentar acreditar que o mercado vai buscar um outro alvo. Só que aí, nesse caso, a gente pega a FIBO, essa linha aqui que está embaixo, a gente vai arrastar essa linha para esse ponto aqui, tá? Ou seja, eu vou projetar um possível alvo. Então, a partir do momento que rompe essa máxima aqui, eu poderia projetar um alvo que iria lá na máxima do dia, seria um alvo interessante, tá? Não foi o que aconteceu nesse dia aqui. Porém, a ideia de rompimento de FIBO é exatamente essa: tentar entender que o mercado ele pode buscar outros pontos do mercado. Vamos lá, continuando então a FIBO aqui, tá? Como é que eu marcaria a FIBO? Deixa eu deletar novamente, tá? E agora, Alexei, como é que você marcaria a FIBO
se você entrasse no mercado nesse momento. Vamos lá, eu utilizo a LTA ou LTB, que é uma linha de tendência de alta ou linha de tendência de baixa, para entender quando o movimento ele se concretiza. Por exemplo, aqui, tá? Essa LTA, linha de tendência de alta, né? Tem aqui as mínimas ancorando nessa LTA, e a partir do momento que ele rompeu essa linha, eu tenho aqui a máxima desse movimento. Ou seja, pode ser agora uma retração para uma impulsão novamente. Vamos lá, como é que eu vou marcar a fibra então para ver até onde o mercado vai cair? Eu pego a linha de cima para baixo e vejo as regiões de fibra se o mercado vai estar respeitando novamente, ó. Aqui o mercado veio novamente até 31,8 e respeitou esse preço, impulsionando novamente o mercado para cima. Seria uma operação com baixo risco, teria dado um bom ganho também. Ver aqui quantos pontos teria dado de ganho. Não chegou na máxima, ou talvez chegou. Opa, calma aí. Operação bem demorada, o dólar eu gosto de operar ele só na parte da manhã. Mas vamos ver se ele chegou na máxima do dia em algum momento. Aqui chegou. Tá? Então essa operação aqui da mínima até essa máxima aqui deu 10 pontos de dólar. Como eu trabalho girando, né, eu estaria talvez fazendo compras. A cada momento que o mercado sobe eu vou comprando, né? A cada momento que o mercado sobe eu vou saindo das ordens de compra e botando dinheiro no bolso. Aí ela cai um pouco, eu compro mais, ela sobe, sai. Caiu, compro mais, subiu, saiu. Caiu, comprei mais, subiu, saiu. Caiu, comprei mais, subiu, saiu. E assim eu vou fazendo dinheiro. Nessas quedas, eu tô comprando. Vai subindo, eu vou saindo. Bom, essa é uma análise de fibra. Pode ser feita durante o pregão. E no dia de hoje, eu fiz uma execução de ordem de venda em cima de uma fibra, né? Deixa eu botar aqui lá, né, no momento do mercado, o que eu analisei. Naquele momento que eu comecei a vender, o mercado estava vindo para queda, né? Então, vamos lá. O mercado estava em queda. Deixa eu botar essa linha aqui quieta de novo. Não sei porque ficou outra cor, né? Não estava configurado para essa cor. Mas enfim, o mercado estava em queda e eu comecei a vender. Tá? Eu já comecei a vender. Por que eu já comecei a vender? Porque eu já estava com a ideia. Eu não preciso ficar posicionando fibra. Eu já tenho meio que uma visualização clara do mercado. Né? Por exemplo, eu já sei que a região de fibra é essa parte central aqui. Tá? Eu já sei, na minha ideia, que o mercado vai defender essa região. Tá? Então eu já começo a trabalhar nas vendas imaginando que o mercado vai cair. Tá? Porém eu posicionei a Fibo para exatamente entrar como um facilitador visual. Cadê? Não quer entrar a Fibo. Vamos lá. Então eu posiciono no Fibo e aí eu começo a trabalhar na venda. Tá que o mercado caiu. Tá? Depois o mercado testou de novo a Fibo. Eu fui vendendo, até que o mercado começou a cair de novo. E eu peguei até o alvo na mínima. Eu tinha botado um alvo aqui na mínima. Esse era o ponto aqui, ó. Depois de uma atualização de preço. Tá? Deixa eu tirar essa LTB, linha de tendência de baixa. Então eu fui trabalhando na venda. Nessa região estava tranquilo, minhas vendas estava bem. No vídeo mesmo eu falo, estou fazendo a venda aqui, apesar do mercado tendo conta, mas estou bem tranquilo porque estou acreditando nesse mercado de queda. E aí eu posicionei um último contrato aqui na mínima, onde o mercado foi buscar. Então o mercado foi lá dando continuidade no movimento e rompeu e foi embora. Tá? Esse alvo aqui, se eu fosse projetar ele para buscar um alvo com um último contrato, seria nesse ponto. Né, o mercado cravou na mínima. Por que esse ponto? Exatamente a ideia desse primeiro movimento de queda. Tá? Então o mercado ele caiu até aqui. Eu tenho uma primeira fibra
E essa projeção desse movimento me daria esse alvo como o alvo a se buscar, o alvo da operação de venda total. Mas não foi o caso, só fiz o financeiro mesmo até esse ponto de mínima, porque era um ponto que eu já estava satisfeito, né? Eu não queria operar por mais tempo no mercado. Bom, se gostou, se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato, pode tirar a dúvida. Tem um grupo do Telegram que estou deixando no link abaixo. Se gostou, curte esse vídeo, compartilha e me dá uma dica para algum próximo vídeo que você tenha dúvida. Então é isso, valeu!